Fala pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente trouxe algumas perguntas que você pode fazer para o seu filho para você recomeçar uma melhor relação, um diálogo melhor com ele ou começar, né, se você ainda não tem. Se liga aí. Lembrando que assim, a gente separou alguns blocos de perguntas. Então, para você conhecer o seu filho como um todo, para que ele possa se mostrar para você, certo? Então, se liga aí. As últimas são top. As últimas realmente vai fazer toda a diferença. Mas vamos começar com a amizade. Vocês bem sabem que a gente precisa conhecer as amizades dos nossos filhos, saber a influência que elas têm no nosso filho. Então, vamos lá. Pergunta por que você é amigo do fulano? Por quê? E ele vai te responder, lembrando que a gente já falou no último vídeo, esteja aberto, compreenda, entenda e deixa ele falar. Mesmo que você não concorde nesse primeiro contato, assim, é melhor deixar para depois, né? Porque se você for muito rígido ou arrogante, brigar com ele, corrigir ele vai se retrair, vai se fechar, né? E não vai querer falar mais pra você abertamente, né? Com medo de ser oprimido. E aí pergunta também, isso numa sequência, né? E aí, ao invés de ser perguntas pontuais, se torna uma conversa. Você faz essas perguntas, mas realmente como se fosse uma conversa. Você se sente bem com essa amizade? O que você gosta de fazer junto com esse seu amigo, com essa sua amiga? E aí ele vai te falar. E é importante para que a gente vá tendo noção da diferença que essa amizade faz na vida do nosso filho. Se realmente é uma influência boa, se não é uma influência boa. E esse não é o momento para você dizer, como o João já falou, essa amizade não presta, essa amizade não é para você. Enfim, apenas ouça. Apenas ouça. O que você faria se essa pessoa, se esse seu amigo, levasse você a fazer alguma coisa que você não quer? É importante, essa pergunta é interessante. A gente nunca pensa nisso. Mas, de repente, seu filho nem consiga te responder nesse momento que você está perguntando. Mas, com certeza, ele vai pensar. E aí, com certeza, ele vai rever essa amizade com essa pessoa. E vai ver se realmente vale a pena ou não. Que diferença esse amigo faz ou fará na sua vida? É mais uma pergunta que a gente também não faz, mas com certeza vai levar ele a refletir. Então, sobre a amizade, algumas perguntas, algumas dicas. É claro que você pode entrar mais no assunto, se seu filho te der abertura para isso, e conhecer mais as amizades deles. Importante, eu sempre falo com o João, traz os seus amigos aqui para que eu conheça. E sempre que ele faz isso, eu converso, eu vejo quem eu vejo algumas ideias que eles têm. E aqueles que eu vejo que não ou não fazem diferença nenhuma, ou podem fazer alguma diferença negativamente, num outro momento eu chego para o João e falei, como já falei algumas vezes, né? Então, assim, é muito importante. Tá? Faça parte da vida do seu filho. Faça parte da vida do seu filho. Sobre escola. Na maioria das vezes, a gente pergunta para os nossos filhos, como é que foi a escola hoje? E aí, João, como é que foi a escola hoje? Tranquilo. Tranquilo. Ou seja, eles só vão falar isso. Ah, foi tudo bem, foi tranquilo. Ah, beleza. Ah, o lanche estava bom. Enfim, eles não vão entrar no assunto, se você não for específico em algumas perguntas. Então, pergunta sobre o professor preferido dele ou dela, ou aquele que ele tem algum problema, aquele que é o menos preferido. Matéria preferida. Matéria. E por quê? Por que você tem problema com esse professor, você não gosta dele, ou você não gosta da aula dele? Por que você não gosta dessa matéria, ou gosta muito dessa matéria? E aí você pode relacionar a escola com a amizade. Pô, filho, conta alguma coisa engraçada que aconteceu essa semana com algum amigo seu. A diretora chamou a atenção de alguém, por quê e tal, enfim. E assim, a hora que ele falar, mantenha o bom humor. Isso é muito importante.
seja brincalhão com ele, ria com ele, mostre que as coisas da vida dele são importantes. Então a escola, falamos da amizade, agora vamos falar dele. Uma coisa que é fato, a gente não tem como negar e não tem como evitar. Internet, celular, enfim, aplicativos, YouTube, Netflix. Então queira saber mais, se você não acompanha, se você não vê junto, os aplicativos preferidos, as séries preferidas, qual é o cantor preferido dele, a banda, e por quê, o que ele vê nessa pessoa, nessa banda. A música, se você tivesse que escolher uma música de todos os tempos, que você vai ouvir até ficar velhinho, qual seria essa música? Então você vai ter uma noção de como é o seu filho. E com isso, com essas informações, você pode fazer uma pesquisa. Pô, o que esse cara fala na música, principalmente se for inglês, né? Ou espanhol, sei lá, que não seja o português. O que esse cara fala? E aí alertar o seu filho se tiver alguma coisa perigosa. Pô, filho, eu peguei essa tradução aqui que eu fui ver, me interessei, gostei do som, mas olha só o que esse camarada tá falando, que essa banda tá falando. Pô, presta atenção. Assim, também não force. A partir de hoje você vai deixar de ouvir. Não, deixa ele decidir. Lembra que a gente falou no outro vídeo? Para ele ter um pouco de poder e de individualidade. Então, deixa ele decidir por ele. Afinal, a vida é dele. A gente tem que dar os caminhos. Né? Esse caminho é bom, esse não. Mas a escolha é sempre deles. E agora, que a gente tinha falado no começo do vídeo, as grandes perguntas. Antes das grandes perguntas, João, você lembra qual foi a nossa melhor conversa? Nosso melhor bate-papo? Lembro, foi voltando de São Paulo, quando a gente foi fazer aquele... não foi um workshop. Foi uma imersão lá. Foi foda pra caralho. A gente passou 12 horas, né, dentro do carro. 11 e pouquinho, quase 12 horas. Conversando sem parar e conversamos de tudo. Foi louco. Foi bom, né? Legal. Falamos sobre sexo, sobre casamento, falamos sobre drogas. Eu também me abri, não foi só o João. Eu também me abri, falei o que eu estava sentindo naquela época. Enfim, realmente foi muito bom. A gente nunca tinha tido uma conversa tão boa daquela. E a viagem passou que a gente nem sentiu, né? Verdade. Foi maravilhoso mesmo. E aí eu queria deixar um alerta aqui para vocês, que às vezes, como a minha melhor conversa com o João foi num carro, numa viagem que estava só nós dois, isso foi muito importante também. Com certeza, se tivesse outra pessoa, a gente não teria conseguido. Então, assim, aproveite os tempos que você tem, os momentos que você tem, aqueles momentos mais propícios para você fazer uma conversa, para você ter uma conversa, para você conhecer mais o seu filho te conhecer. Porque, assim, às vezes a gente, eu não conheço meu filho, mas será que seu filho te conhece também? Então, agora a gente vai para aquelas perguntas pica. As perguntas pica. Você quer se casar algum dia? Faça essa pergunta para o seu filho. E aí, com certeza, a resposta dele vai estar diretamente ligada ao seu casamento. Porque o que ele vê no seu casamento, com certeza ele vai levar para a vida dele. Seja, eu quero sim me casar muito, ou Deus me livre, não quero me casar de jeito nenhum. Beleza? Outra pergunta. Essa aqui é punk. O que você acha que acontece quando a gente morre? Você vai entender um pouquinho sobre a crença dele, sobre o que ele acredita, sobre o que ele acha, o que ele pensa. É bem bacana. Lembrando, sem julgamentos, né? Porque você está fazendo pergunta para você ouvir, conhecer. Não para você falar. Então, exatamente. Respeitar. Show de bola, João. Sem julgamento. Depois, se você quiser dizer alguma coisa, num outro momento, né? Aí você fala e você volta a tocar somente nesse assunto. Aí vocês vão conversar até porque ninguém é o rei da razão. Da né? verdade. Verdade. Cada um tem a sua verdade, né? Às vezes, a minha verdade não é a verdade do João. E a gente tem que saber conviver um com o outro. Beleza. E uma muito importante que às vezes a gente não se dá conta. Perguntar para ele ou para ela se tem apoio em casa. Seja o apoio que for. E se não tiver, por total ou em alguns momentos, como
o que a gente pode fazer para que você se sinta apoiado nas suas decisões, nos seus momentos, enfim. E com certeza com essas perguntas você vai ter alguns bons minutos de conversa com seus filhos, se não horas, né? Então. E vai conhecer um pouquinho mais e vai dar abertura para outros assuntos, outras perguntas. E aí nós pais temos que ser bem criativos para poder fazer com que o nosso filho se abra com a gente. Uma coisa importante, às vezes o seu filho não é de muita conversa. Às vezes a resposta dele é em 1, 2 palavras e você realmente não consegue manter um bom diálogo com ele. Não force. Se você forçar vai ser pior. Então, se mantenha aberto, como eu já falei, brincalhão, rindo, deixe ele à vontade. E como tudo na vida, quando a gente exercita, essa coisa se fortalece. Se você exercitar o diálogo também vai fortalecer. Seu filho vai se sentir mais seguro, mais tranquilo para poder falar e com certeza ele vai passar a falar 3 palavras, 4 palavras e daqui a pouco vocês estão falando bastante, estão conversando bastante, estão se conhecendo bastante. Então, meus amigos, se esse vídeo ajudou vocês, não deixa de dar um like. Nós vamos deixar a descrição desse vídeo aqui, o primeiro vídeo que tem tudo a ver com esse, certo? Que a gente deu algumas dicas de como melhorar a comunicação com o seu filho. E então, se não é inscrito ainda, se inscreve e aciona o sininho, a gente sempre está fazendo isso. Aciona o sininho, deixa seu comentário, as suas experiências, que a gente vai gostar muito de ler e responder também. Um grande abraço.